No coração árido do deserto, onde o sol castiga sem piedade e a vida parece desafiar cada grão de areia, deparei-me com algo que parou meu coração por um instante. Um rastro. Não um rastro qualquer, mas uma linha profunda e perfeita, sulcando a superfície de argila seca como uma cicatriz recém-aberta. Ela se estendia por dezenas de metros, reta, sem desvios, terminando abruptamente ao lado de uma pedra maciça. Era grande, pesada e estava ali, imóvel, sob o céu azul implacável do Vale da Morte. Não havia pegadas humanas por perto, nem sinais de pneus, nem sequer marcas de animais. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante de algum inseto resistente. Aquele rastro, tão claro e fresco, parecia ter sido desenhado por uma mão invisível, arrastando a pedra sem esforço. Minha mente tentava processar a cena. Uma rocha daquele tamanho, movida por uma força que não deixava vestígios no meio do nada. A impossibilidade do movimento era palpável, quase gritante. Olhei para a pedra, depois para o rastro e, de novo, para a pedra. Era como se ela tivesse decidido, por conta própria, deslizar pelo deserto e parar ali, desafiando toda a lógica que eu conhecia. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo, nem confusão, mas uma curiosidade profunda, quase uma obsessão silenciosa. Senti um frio na espinha, uma espécie de reconhecimento de que estava diante de algo que a ciência ainda não havia conseguido explicar completamente. Era um daqueles momentos raros em que a natureza nos lembra de sua grandiosidade, de sua capacidade de guardar segredos que parecem zombar da nossa inteligência. Ali, naquele deserto inóspito, eu sabia que havia encontrado um enigma que precisava ser desvendado. Uma determinação silenciosa se acendeu dentro de mim. Eu precisava entender como aquela pedra se moveu. A natureza guarda segredos que a ciência ainda luta para decifrar. E este, eu sabia, não era um incidente isolado. As pedras deslizantes do Vale da Morte não são um capricho momentâneo do deserto. Elas são parte de um fenômeno que intriga gerações, desafiando pesquisadores e curiosos há mais de um século. Histórias de rochas que se movem sozinhas, deixando longos rastros no solo, são contadas há décadas, mas poucos conseguiram testemunhar o ato, e por muito tempo a explicação permaneceu um mistério, uma lenda do deserto que se recusava a ser desvendada. O que faz essas pedras se moverem? Como elas viajam pelo deserto sem a ajuda de ninguém? Essas perguntas ecoavam na minha cabeça enquanto eu observava a pedra, envolto pelo calor do deserto e pelo peso do mistério. O que estava por trás desse balé silencioso e inexplicável? Meus pensamentos corriam, tentando encontrar uma explicação racional, mas a ausência de qualquer evidência óbvia tornava a tarefa impossível. O Vale da Morte, com sua beleza agreste e desoladora, revelava mais uma vez sua capacidade de surpreender, de nos confrontar com o inexplicável. E eu, ali, me sentia um mero observador de um espetáculo que havia sido encenado por forças muito maiores do que a compreensão humana. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. A lenda das pedras deslizantes começou a ser documentada de forma mais séria no início do século XX. Foi quando exploradores e geólogos, deparando-se com os mesmos rastros que eu acabara de ver, começaram a registrar o fenômeno, transformando a anomalia local em um enigma científico. Foi essa documentação, esses primeiros relatos e as fotos antigas de rastros misteriosos que acenderam minha paixão pelo tema. Eu lia tudo o que podia, cada artigo, cada teoria, cada fracasso dos cientistas anteriores para desvendar o segredo. As primeiras expedições para Racetrack Playa, a área específica do Vale da Morte, onde as pedras são mais ativas, eram verdadeiras odisseias. Cientistas passavam semanas, às vezes meses,
acampados no deserto, sob o sol escaldante, observando. Eles tentavam de tudo para entender. A teoria mais popular por muito tempo era a do vento. Vento forte o suficiente para empurrar pedras de centenas de quilos. Parecia improvável, mas era uma das poucas explicações que não envolviam intervenção humana ou algo sobrenatural. Eles montavam anemômetros para medir a velocidade do vento, mas nunca conseguiam correlacionar os ventos mais fortes com o movimento das pedras. Havia rastros que apareciam depois de dias de calmaria. Depois veio a teoria do gelo. Alguns pesquisadores sugeriram que, em noites muito frias, uma fina camada de gelo se formaria sob as pedras. Com o sol da manhã, esse gelo derreteria, criando uma superfície escorregadia que permitiria ao vento mover as pedras. Parecia uma ideia promissora, mas faltavam provas. Era raro ter as condições ideais para a formação de gelo na quantidade certa e, mesmo assim, ninguém nunca tinha visto uma pedra se mover. A frustração era um companheiro constante. Muitos cientistas passavam anos no local, dedicando suas vidas a observar Racetrack Playa, e voltavam para casa de mãos vazias, sem nunca testemunhar o fenômeno ao vivo. Essas falhas acumuladas, a incapacidade de provar qualquer teoria com observação direta, levaram a um ciclo vicioso de desânimo e descrédito. A comunidade científica, em geral, começou a ver o fenômeno das pedras deslizantes como uma anomalia sem importância, talvez até um truque da natureza ou uma história exagerada de exploradores. Era difícil conseguir financiamento para pesquisas de longo prazo em algo que ninguém conseguia replicar ou mesmo observar acontecendo. Os cientistas que persistiam eram muitas vezes vistos como excêntricos, obcecados por um mistério que talvez nem existisse da forma como era descrito. Lembro de ler relatos de um geólogo que passou 10 verões no Vale da Morte. 10 verões. Ele montou câmeras, sensores de movimento, tudo o que a tecnologia da época permitia. Ele documentou cada mudança no clima, cada rajada de vento. No final, ele não viu uma única pedra se mover. Apenas encontrou novos rastros, misteriosamente surgidos entre suas visitas, como se as pedras zombassem de seus esforços. A descrença da comunidade científica atingiu um pico. Artigos eram rejeitados, conferências ignoravam o tema. Essa falta de reconhecimento corroía a motivação de muitos. Era como se estivessem lutando contra um adversário invisível, um segredo que a própria Terra se recusava a ceder. Mesmo assim, alguns não desistiram. A paixão pelo desconhecido, a teimosia em provar que o inexplicável tinha uma explicação, mantinha a chama acesa. Eles sabiam que o mistério não era uma invenção. Os rastros estavam lá, inegáveis. O problema era que ninguém conseguia pegar as pedras em flagrante. A dificuldade em obter financiamento para pesquisas de longo prazo só aumentava a pressão. Os recursos eram escassos e a cada ano, sem uma resposta concreta, a credibilidade do projeto diminuía. A tensão era palpável. Imagine passar anos da sua vida tentando resolver um enigma, investindo tempo, dinheiro e reputação apenas para ser recebido com ceticismo e às vezes até zombaria. As rachaduras emocionais começavam a aparecer. Alguns pesquisadores abandonaram o campo desiludidos. Outros, como o geólogo dos 10 verões, continuaram impulsionados por uma teimosia quase irracional. A comunidade científica, sempre em busca de provas concretas e replicáveis, simplesmente não conseguia engolir a ideia de que pedras de 300 quilos podiam se mover sozinhas sem uma explicação visível. Era um desafio direto à lógica e à metodologia científica. Eles precisavam de mais do que rastros. Precisavam ver acontecer. E por décadas, isso parecia impossível. Foi nesse cenário de frustração e ceticismo que o ponto de virada finalmente aconteceu. A tecnologia,
que antes era uma barreira, tornou-se a chave para desvendar o mistério. A introdução de equipamentos como o GPS de alta precisão e principalmente as câmeras de time-lapse mudou tudo. Não era mais necessário esperar dias ou semanas no deserto na esperança de ver uma pedra se mover. Agora, podíamos registrar o ambiente por longos períodos e depois acelerar o tempo, observando o que escapava ao olho humano. Em 2011, uma equipe de pesquisadores, liderada por Richard Norris, do Instituto Scripps de Oceanografia, instalou 15 unidades de GPS em pedras selecionadas em Racetrack Playa. Eles também colocaram estações meteorológicas de alta precisão e câmeras de time-lapse. O objetivo era simples: pegar as pedras em flagrante. E, depois de anos de espera, a paciência foi recompensada. Em dezembro de 2013, o fenômeno foi finalmente capturado. Não foi uma única pedra, mas dezenas delas que se moveram, algumas percorrendo distâncias consideráveis. As imagens do time-lapse e os dados do GPS contaram uma história que ninguém havia previsto totalmente. Não era apenas o vento, nem apenas o gelo. Era uma combinação muito específica de fatores. Primeiro, era preciso que chovesse o suficiente para encher a bacia de Racetrack Playa com uma fina camada de água, de poucos centímetros de profundidade. Essa água precisava congelar durante a noite, formando grandes painéis de gelo flutuantes, mas não muito espessos. Esses painéis de gelo, ao invés de se formarem sob as pedras, envolviam-nas. Quando o sol da manhã começava a aquecer, o gelo começava a derreter e a se quebrar em pedaços maiores. E então, o vento. Não um vento excepcional, mas rajadas de vento que, embora não fossem fortes o suficiente para mover as pedras sozinhas, eram capazes de empurrar esses painéis de gelo. Com as pedras presas nesses painéis, como se estivessem em patins de gelo, a fricção com o leito do lago era drasticamente reduzida. O vento, empurrando o gelo, movia as pedras junto. Os rastros eram o resultado do gelo e da pedra raspando o sedimento macio sob a água. A descoberta foi eletrizante. O mistério que havia desafiado gerações de cientistas, que havia levado muitos à frustração e ao descrédito, estava finalmente desvendado. Não era algo sobrenatural, nem uma força desconhecida, mas uma interação complexa e elegante de elementos naturais. A finura da camada de gelo, a profundidade exata da água, a direção e a força das rajadas de vento, tudo tinha que estar perfeitamente alinhado. Por isso era tão raro testemunhar o evento e tão difícil replicá-lo em laboratório. A comunidade científica anticética reagiu com um misto de alívio e admiração. O esforço de anos de pesquisa, a persistência de muitos cientistas que nunca desistiram, foi finalmente reconhecido. Artigos foram publicados nas revistas mais prestigiadas e as imagens do time-lapse se espalharam pelo mundo, mostrando a beleza da ciência em ação. A compreensão de que mesmo os mistérios mais antigos e aparentemente insolúveis podem ser explicados com persistência, paciência e o uso inteligente da tecnologia trouxe uma satisfação imensa. Não era um fim para a magia da natureza, mas uma nova forma de apreciá-la, entendendo as complexas engrenagens que a fazem funcionar. Ainda que o mistério tenha sido desvendado, a beleza do fenômeno permanece. Saber como as pedras se movem não diminui o fascínio de seus rastros enigmáticos, mas o aprofunda, adicionando uma camada de admiração pela engenhosidade da natureza. O Vale da Morte, com suas paisagens áridas e sua capacidade de esconder segredos por tanto tempo, continua a ser um lugar de maravilhas. A história das pedras deslizantes é um lembrete de que o mundo natural está cheio de surpresas, esperando para serem descobertas por aqueles com a curiosidade e a determinação de olhar mais de perto. No silêncio do deserto, a natureza sussurra seus segredos aos ouvidos daqueles que ousam escutar.